Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais uma live, o Capzi na sua casa com o projeto. Hoje a gente está aqui no Instagram, estreando aqui no Instagram. Vamos conversar sobre o Setembro Amarelo. Vamos conversar com a psicóloga Virgínia Lima, que vai falar um pouco sobre mitos e verdades do Setembro Amarelo. Do suicídio, da prevenção ao suicídio. E a Priscila já está chegando aqui. Deixa eu chamar a Priscila aqui para participar com a gente. E a gente já estava fazendo a live lá no Facebook, Mas agora a gente vai fazer aqui no Instagram e que vai para lá também e para o YouTube também. Tem algumas pessoas aqui. Estou aguardando aqui a Priscila, a Virgínia, entrar aqui. Virgínia Lima, que é psicóloga, e a gente está aqui, um cartaz, um folder do Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, Tem várias informações nesse folder. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso e nos próximos dias também até o final de setembro. Vamos ver se a Priscila, aguardando a Priscila. Conseguiu conectar aí, Priscila? Oi, boa tarde. Boa tarde, Priscila. Tudo bem? Priscila não, Está me ouvindo bem? Virgínia, eu estava conversando com a Priscila aqui pelo telefone e fiquei com o nome da Priscila na minha cabeça. Boa tarde, Virgínia. Não sendo palavrão, tá tudo certo. É isso aí. Seja bem-vinda aqui no nosso projeto aqui, Capzi na sua casa. A gente, desde que começou a pandemia, intensificou essa relação pelas redes sociais para que a gente possa conversar melhor, já que a gente não está podendo ter as oficinas, não está podendo ter os grupos, E aí a Ana fez esse contato contigo, E você prontamente aceitou aí para a gente falar um pouco sobre essa questão que é muito importante. Eu já vi o teu vídeo também, está muito legal, Obrigada. E a gente falar sobre essa questão, porque o mais importante é falar, esclarecer, a gente bater esse papo, acabar com aquele tabu de que não se pode falar em suicídio, não tem como falar muito pior, Então, entrou uma ligação bem agora. Oi. E aí, então eu queria que você se apresentasse, que você falasse um pouco de você, da sua experiência, Você que é psicóloga, e aí que você falasse um pouco para a gente dar entrada ao assunto aí propriamente dito. Tá bom. Tá me ouvindo, Virgínia? Tô. Tinha sumido o áudio e a imagem, agora tô ouvindo. Isso aí, então. Se apresente aí, por favor, para todo mundo aí, para a gente te conhecer melhor. Em alguns momentos eu até pulo a apresentação porque às vezes as pessoas sentem que não podem conversar com a gente por causa da formação ou da experiência. E aí, se alguém assistir e quiser mandar pergunta, eu queria pedir para fazer, porque a gente faz esse tipo de coisa exatamente porque a gente quer dialogar. E fiquei bem feliz com o convite também, porque eu vejo as coisas que vocês vêm fazendo, já vi algumas coisas, e vi que está bem legal a proposta, bem interessante. Bom, você falou, Eu sou Virgínia, sou psicóloga, me formei na UERJ em 2008, trabalhei muito tempo em CAPES, mas aí era um CAPES AD. E aí a gente tinha uma maioria de adultos, alguns adolescentes também, mas ninguém abaixo de 12 anos, nenhuma criança. E suicídio é uma coisa que não era o foco da nossa unidade, mas que aparecia bastante, tanto em algo que era um suicídio indireto, que era uma situação em que alguém estava com muita angústia e resolvia fazer um uso realmente abusivo, no sentido da overdose de alguma droga que já era usuário,
como de alguma coisa que aparecia, por exemplo, entre os familiares das pessoas das unidades, né? Depois disso, eu não trabalho mais em um CAPS-AD, eu saí para fazer mestrado, e aí eu fiz mestrado em saúde mental e atenção psicossocial. E questões de saúde mental e de saúde pública eram muito discutidas. A minha pesquisa foi sobre histórias de vida de usuários de crack. Hoje em dia eu faço doutorado em ciências humanas, e aí ainda é pensando na saúde, mas pensando como os preconceitos podem ou não afetar o trabalho dos profissionais de saúde, porque muitas vezes a gente tem alguma coisa para oferecer, mas que o usuário daquele serviço nem chega no serviço por causa dos preconceitos que fazem com que ele nem imagine que ele pode ser bem atendido ou que o caso dele tenha solução. Tem muita gente que acha que não tem solução e se deprime e até tenta suicídio por isso também, por achar que tem alguma questão que não vai ser resolvida. É isso aí. E além disso, hoje em dia estou atendendo consultório particular também, que é o que eu até tinha falado contigo, né, sobre de manhã. Então, e aí a gente vem trazendo aqui essa proposta de discussão sobre o Setembro Amarelo, justamente para falar desse acesso e desse canal, que é muito importante para as pessoas saberem que elas podem falar e que elas devem colocar esse sentimento, essa ideação suicida deve ser posta, né, para que as pessoas possam ajudar. E eu queria que você colocasse um pouco sobre esses mitos e verdades em relação ao suicídio. O que você destacaria como um mito assim mais clássico, mais grave em relação à tentativa de suicídio ou ao suicídio propriamente dito, que não é verdade? Tem vários, acho que um primeiro é exatamente esse que você já trouxe e que você já está trazendo a solução quando você promove uma iniciativa como essa, né? Que é a possibilidade da gente falar sobre o assunto. Muita gente realmente acredita que se a gente fala sobre suicídio, a gente está instigando. E o que a gente tem, assim, principalmente quem pesquisa na área de suicídio, instigar seria você fazer, por exemplo, uma reportagem em que você descreve todos os passos de como alguém cometeu o suicídio. A gente precisa muito noticiar, mas a gente não precisa entrar em determinados detalhes que vão atrapalhar. O que não é um problema é a gente dizer que alguém estava sentindo, o que alguém estava passando naquele momento. Quando a gente divulga também uma carta de suicídio, isso já acontece há muito tempo. Assim, já no final do século XIX, a gente tinha, por exemplo, alguns surtos de muitos jovens se suicidando por causa de livros. Livros em que alguém trazia a história de alguém que estava muito deprimido e tinha... É bem parecido com o que acontece com a carta de suicídio. Porque alguém se identificava com aquilo e acabava achando que tinha que se suicidar também. Não é a nossa realidade hoje. A pessoa que tem acesso a esse tipo de coisa, ela tem acesso a muitas outras coisas. O que a gente precisa, até porque com a internet a gente não tem como filtrar completamente o que vai chegar nas pessoas, principalmente nos jovens. Então, o que a gente precisa é falar sobre essas coisas e falar com qualidade. Então, poder dizer para alguém, olha, tem pessoas que ficam bastante deprimidas, que ficam com ideação suicida, e você pode se identificar com os argumentos dessas pessoas, mas isso não quer dizer que você precise ter o mesmo desfecho, e não quer dizer que seja o único desfecho possível. Quando a gente esconde, a pessoa que tem aquela ideação suicida acha que ela é muito estranha, que ela é muito fora do mundo. E aí, ela acaba achando que ela não tem nenhuma solução exatamente por isso. Quando ela descobre que tem muita gente que passa por isso em algum momento da vida. E aí, não só as pessoas que têm algum quadro psiquiátrico, porque isso é um outro problema que a gente precisa dar conta também. Mas que qualquer pessoa pode ter um momento de crise, um momento de não enxergar muito saída ou enxergar caminhos demais, né? Um momento de encruzilhada. Quando a pessoa descobre que as outras pessoas também são assim, ela entende que ela não é um estranho, ela é alguém que está no momento que ele pode passar e que as coisas podem ficar muito diferentes do que aquilo que ela está vendo nesse momento. É bom a gente destacar que o sofrimento ele é inerente ao ser humano, né? Não existe um ser humano que não sofra, né? A dificuldade está em cada um
conforme cada um vai enfrentar as questões, né, da vida. Mas todas as pessoas passam pelo sofrimento. Não há vida sem nenhum momento sem sofrimento, né? Ele é inerente ao ser humano. E é esse momento, mas a sociedade nos cobra tanta felicidade, tantos sorrisos, né, tanto bem-estar, que muitas vezes, se eu estou sofrendo, eu acho que eu estou errada, que eu sou fraca, que aquilo não está certo, né? Então, é importante a gente destacar que o sofrimento é do ser humano, né? Ele pode sofrer, sim, e se colocar e pedir ajuda, né? E tentar se entender e tentar enfrentar, mas sem cobrança de que seja uma pessoa perfeita, uma pessoa exclusivamente feliz, que não, isso é uma utopia, né? Você me lembra até de 2 outros casos assim que são importantes, de situações importantes de ter muito suicídio. Uma em 1929, que teve a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, que muitos homens que tinham sido muito abastados, muito ricos, se suicidaram porque quebraram, eles faliram. O que é a vida da maioria das pessoas, que é ou você trabalha ou você não tem dinheiro para suas contas, eles não estavam habituados com isso e naquele momento em que eles se viram falindo, eles não pensaram que eles tinham que se reconstruir e procurar trabalhar. Eles acharam que eles tinham que se matar porque era uma vergonha. E isso me lembra outra situação, que é quando a gente vê quais são as cidades com maior índice no Brasil de suicídio. E é muito comum que sejam cidades do Sul com colonização alemã. E aí há quem diga que existe uma melhor qualidade de vida no Sul, que não se confirma. E aí por que isso aconteceria nesses lugares? Porque são lugares em que as pessoas têm uma visão muito idealista, muito individualista e muito culpabilizante. Ou seja, se eu tenho um problema, eu acho que é uma vergonha muito grande eu pedir ajuda para outra pessoa. E qualquer tipo de problema, não só algum sofrimento psíquico. Se eu estou com dificuldade de pagar minhas contas, em vez de conversar com alguém para ver o que eu posso fazer, se aquela pessoa pode me emprestar um dinheiro, pode me ajudar a arrumar um emprego, eu acho que eu estou falhando como pessoa. E aí nessas cidades é muito comum. Sim. Às vezes nem com as pessoas da própria família, né? Exatamente. E aí é muito comum, por exemplo, Schroeder, que é Santa Catarina, tem algumas cidades no Rio Grande do Sul também. É muito comum que sejam sempre essas cidades se revezando entre as cidades que têm o maior índice, exatamente por essa cobrança. De que a gente tem que estar produtivo, tem que estar feliz, e que é uma coisa que não faz parte da vida. É verdade. Outra coisa que eu queria ressaltar também, que é também um pensamento muito comum em relação ao suicídio, é que quando houve uma tentativa de suicídio, né? E aí vem com aquele papo de que estava querendo aparecer, está só tentando se suicidar para chamar atenção. Esse chamar atenção não deixa de ser porque a pessoa, né, está ali, ela não conseguiu verbalizar ou não conseguiu chegar perto para ter esse diálogo. Mas isso não significa minimizar o sofrimento daquela pessoa, né? De que ela não quis realmente, que as pessoas têm que entender que não necessariamente acabar com a vida, mas acabar com o sofrimento. E naquele momento, naquela encruzilhada, o que ela achou foi que para acabar com o sofrimento, ela acabaria com a vida, né? Queria que você comentasse um pouco isso também, que é um mito muito grande, principalmente em relação aos nossos usuários, que são adolescentes, né? Então, os pais, né, os mais velhos, responsáveis, têm muita dificuldade, porque muitas vezes eles não acham, porque não há uma explicação concreta, né? E um adolescente saudável, e como houve a tentativa, né? E ainda bem, não aconteceu de fato, né? Vem com aquela angústia de que, minimizando que era só para aparecer. É muito comum vir essa conversa do foi só para aparecer, ou então a pessoa não queria morrer de verdade e tal. Tá, tem pessoas que estão decididas a morrer, tem pessoas que estão na dúvida, e mesmo que alguém tente só aparecer, existem muitos modos de aparecer. Se a pessoa vai para um modo tão extremo para tentar aparecer, ela deve estar precisando muito. E aí, que grau de sofrimento é esse para uma pessoa achar que vale a pena fazer isso para aparecer? Mesmo que a pessoa não...
mesmo que ela não tenha esse desejo de morrer, com certeza ela está precisando de atenção e de auxílio de alguma forma. E a gente tem que lembrar também que quem tenta, em algum momento pode conseguir. Então, mesmo que a pessoa não esteja motivada para morrer, se ela está tentando, isso é um risco para ela. Exatamente. Então, vai muito da gente conseguir olhar e não julgar. É muito comum também que alguém olhe e pense, essa vida é boa, então essa pessoa não tentou de verdade, ou então essa tentativa é falsa, essa tentativa não é válida. Às vezes alguém acha que, não, se a pessoa quer, então eu não vou socorrer. Se a pessoa quer isso, então eu só falo para ela que ela é bonita. Às vezes a gente tem isso, assim, em hospital. Tem um amigo que está pesquisando na enfermagem sobre como é que são os atendimentos de suicídio em emergência. Às vezes alguém diz que esse daí a gente deixa por último, para atender depois. Ou então, não, fala para a pessoa, mas você é bonito, você vai arrumar um namorado, vai resolver. E o principal a gente conseguir fazer é a escuta, a gente conseguir ouvir, porque é muito parecido o processo, mas tem algo que é muito de cada pessoa para ela chegar nisso. Então, acho que tem a ver até com o trabalho que vocês fazem também, né? Que tem a ver com olhar cada pessoa e ver o que está acontecendo com ela. E é isso que muitas vezes acaba não acontecendo. Principalmente emergente. Em atendimento psicossocial, né, costuma dizer que não existe, que a gente não olha para aquela pessoa com aquele diagnóstico, né? Olha para aquela pessoa, né? O diagnóstico foi só uma maneira de colocar ali um caminho, né, para alguma medicação, para alguma. Mas é um indivíduo, não é uma doença, né? É uma pessoa que está ali, né? É João, Maria, José, são todos psicóticos, todos esquizofrênicos, todos autistas, todos deprimidos, né? O deprimido. Não, é fulano que está deprimido, em grau grave, moderado ou leve, né? Não é o deprimido. Então, assim, olhar para a pessoa, né, olhar para o indivíduo é muito importante. Isso de uma maneira geral, principalmente os indivíduos que estão fragilizados nesse momento, né? E também a gente lembrar que a própria tentativa de suicídio, ela pode deixar sequelas, né? Uma pessoa que faz gestão de medicação, né, indevida, ela vai ter uma intoxicação, vai ter que passar por uma lavagem, né? Se a pessoa foi mais a fundo, com porte, ou enfim, são sequelas. Então, como você falou, tem um tempo, tem uma gravidade nisso, né? Tem uma gravidade nesse momento. Sim, com certeza. E até falando nisso, outra coisa que eu me lembrei é sobre que outro mito é que o suicida é só aquele que está apresentando o humor deprimido. E assim, alguém pode ter uma depressão que não está tão aparente para todo mundo. E no caso do suicídio, pode ser que não esteja tão vinculada com nada. E é muito comum, se a gente olha, por exemplo, na última leva, assim, dos últimos anos, nos anos 70, quando morria muito cantor, era overdose. Nos últimos anos, assim, nesse século XXI, quando morre muito cantor, ao mesmo tempo, assim, a gente vai vendo depressão, suicídio. E aí eram pessoas, aí vem aquela coisa, aquela manchete. Horas antes, a foto da pessoa sorrindo com os filhos. Então, a gente não pode achar que porque uma pessoa está sorridente a maior parte do tempo, ela não tem algum tipo de sofrimento. A gente precisa ouvir essa pessoa. Fico me perguntando se esses que chegaram, eles são muito famosos, que chegaram a esse ato, se em algum momento eles não tentaram pedir ajuda e alguém minimizou o problema, achou que não era tão grave assim, ou tentou falar pouca coisa e não conduzir também para algum tipo de apoio que em alguns momentos as pessoas precisam. Porque tem muito uma separação também, né? De quem precisa de alguma coisa profissional, de quem não precisa, e que é uma coisa que não faz muito sentido, porque todo mundo precisa de todo mundo, então todo mundo precisa de alguma coisa em algum momento. Exatamente. Aí estão comentando até aqui sobre a religião, né? Que também que é falta de Deus, né? E colocando até o exemplo aqui do padre Marcelo Rossi. Mas é porque realmente, né?
E isso deve ser uma dor muito grande para a pessoa, né? Principalmente pessoas religiosas, né? Se sentirem assim. Né? Então, é uma condenação levar isso para o lado, né, da religião, né? Tem pessoas que dizem que isso é falta de religião. Quando a gente olha para as questões de saúde mental, quando uma pessoa tem uma religião e se identifica com aquela religião, ela tem o benefício de estar bem com ela mesma por causa disso. Quando uma pessoa é obrigada a seguir uma religião que ela não se identifica, isso pode trazer alguns problemas. Agora, o que a gente não pode é, de repente, uma pessoa quer procurar uma ajuda e a gente diz para ela que só o que ela precisa é a religião. Isso acaba atrapalhando. E não só para o caso do suicídio, para outras questões de saúde mental também. Sim, sim. Medicação. Muita gente acaba vendo como se fossem coisas que não andam juntos, que fossem muito separadas, que se você é religioso, você não pode ir, por exemplo, num psiquiatra, porque você tem que acreditar e ter fé e não pode precisar de psiquiatra. E são coisas que você não precisa escolher um ou outro. Isso vem de um momento também da saúde mental que era vista, né, nesse campo religioso, né, e não da estrutura orgânica do ser humano. E a gente também colocar, é muito importante colocar que as tentativas de suicídio, o suicídio ele está ligado aos transtornos mentais. Então você tem aí o transtorno de humor, que é bem diferente da depressão, porque a pessoa oscila entre uma euforia e uma tristeza profunda, e as pessoas não entendem isso. Ontem você estava lá jogado na cama, hoje está saltitando, está... Né? Mas a pessoa vive altos e baixos, né? E não propriamente só a depressão, né? Em grau de que a pessoa não consiga fazer nada, né? Que é mais fácil de identificar. Agora, o transtorno de humor, ele camufla muito, né? Camufla muito identificar essa condição da pessoa, né? A gente também tem aí os índices aumentando muito no Brasil e principalmente na faixa etária da adolescência, né? A gente tem tido um aumento muito grande. Os adolescentes, eles têm esse momento, tanto físico quanto mental, né, de transformação, né, de busca de um lugar na sociedade, de busca de um lugar no seu corpo, né? Estão se entendendo, estão ainda se conhecendo, e muitas vezes não tem essa escuta, né? Nem na escola, a gente precisa se preparar, né? Os professores, a escola como um todo, os próprios pais responsáveis, e também não só a saúde mental, né? Mas a atenção básica, né? Porque o primeiro lugar onde né, uma pessoa vai é aquela aquele posto de saúde mais próximo à sua casa. E aí ter essa escuta, né? Ter essa identificação do que tem alguma coisa ali diferente. Sim. Acho que é fundamental também a gente pensar nisso, entender como é que funciona a rede, o quanto a rede é importante. Uma coisa que muitos anos se fazia de outra forma, e esse ano eu tenho visto mais marcada na campanha do Setembro Amarelo, é fortalecer o quanto a saúde pública é importante. Porque Setembro Amarelo já ficou uma coisa que, de repente, uma pessoa esteticista e bota promoção do Setembro Amarelo, cuide de você. Não que as pessoas não devam se cuidar e que não é legal a pessoa querer fazer a promoção, mas que a gente precisa pensar não só no momento em que alguém está tentando suicídio, mas pensar na prevenção, pensar em como é a inserção dessa pessoa no território, e tudo isso a gente consegue com a rede, porque a rede de saúde é montada para isso também e para fazer as articulações com a assistência social, com outras instâncias, com a educação também. E aí, muitas vezes as pessoas acham que o que elas precisam fazer é, de repente, se dispor a conversar, mas elas não têm esse preparo para isso. E aí, o que tem aparecido muito também em redes sociais, e que acho que é importante a gente falar, é que tem um grupo de pessoas falando, vem conversar comigo, e tem outro grupo de pessoas falando, não coloque que é para você estar disponível, porque a pessoa precisa só do profissional. E o que a gente precisaria para as pessoas aderirem é que não fazer nenhuma coisa nem outra. A pessoa precisa reconhecer que ela não tem condição, de repente, de identificar
transtornos ou de oferecer uma escuta ativa e de qualidade, mas ela também não fechar a porta na cara da pessoa, porque o vínculo também é importante. E até a figura do agente de saúde ajudava nisso também, que é aquela pessoa que está ali, tem um vínculo porque é da comunidade, mas que também já tem um olhar e tem contato com outros profissionais. Mas que se alguém te procura e você não é da área, e a pessoa quer falar sobre isso, que você escute um pouquinho, nem que seja para ajudar essa pessoa a encontrar um profissional. É muito diferente você dar um encaminhamento do tipo, o telefone da pessoa é tal, se vira, de você ouvir a pessoa. Até porque, em muitos casos, um grande problema que acaba levando ao suicídio é a sensação de isolamento. De que a pessoa não tem lugar no mundo e que, por isso, não vale a pena viver. Então, dar esse tipo de atenção ajuda muito, pelo menos nesse inicial, e negar esse tipo de ajuda pode fazer com que a pessoa desista de procurar ajuda profissional também. É verdade, né? E como você colocou, o mais importante é aquele momento ali da escuta e o encaminhamento daquilo, né? Porque também não basta só naquele momento e depois deixar que a pessoa se vire, né? Se você tem condições de buscar informações, de saber onde que a pessoa pode procurar, né, um atendimento, às vezes a pessoa quer, né, está necessitando, às vezes não sempre, né, quer, está necessitando, mas ela não tem forças, ela não está conseguindo acessar, né? E a outra, esse trabalho vai ser fundamental, né? Muito mais do que querer se mostrar uma técnica que a pessoa não tem, né? É importante valorizar esse chamado e buscar ajuda. Sim. Eu vejo muito acontecer aquela coisa do então não era para ser. A pessoa consegue ter um pouquinho de força para procurar ajuda, mas aí ela não consegue encontrar, ela desiste. Aí, não era para ser, então. E aí a gente perde muito com isso. E as pesquisas também mostram que quando há ajuda, quando há os índices baixam muito, né? Por isso que você colocou a questão da prevenção, eu acho que hoje é fundamental para tudo, né? Para o uso abusivo de drogas, para a tentativa de suicídio, seja para todas essas situações, a prevenção é muito melhor, né? Como já dizia a vovó, prevenir é melhor do que remediar, né? Isso aí. Com certeza. E a gente vem assim, com inclusive falando desse Setembro Amarelo, eu também penso como você que às vezes essas campanhas, esses momentos assim, né, de um mês de cada cor e de falar daquilo, que parece que isso não existe em outros momentos do ano, né? E a gente até, o psiquiatra, o doutor Stefan Malta, quando a gente começou fazendo as lives e tal, e aí mês passado ele fez uma live falando sobre os riscos de suicídio na adolescência. E a gente nem pensou em setembro, estava ainda final de junho, se eu não me engano, né? E fizemos. Então, quem quiser procurar aí, né, tá no nosso canal do YouTube, para dar uma olhada também, e ele também bate um papo legal sobre isso, porque não é só em setembro que a gente vai buscar informações, né, e se atualizar sobre a questão do suicídio. É até legal ter isso em outros momentos, porque em setembro vem um monte de coisa e no resto do tempo não. A pessoa que estava precisando assistir alguma coisa sobre isso em julho, no caso, que seguia vocês, ela conseguiu assistir. Aí, de repente, uma outra pessoa que precisava tá ouvindo o que a gente está falando agora, de repente, na época ela precisava, ela não conseguiu. Então, acho que é importante a gente conseguir pensar nisso o tempo todo mesmo. Falar dos transtornos de uma maneira geral, né? A gente tem também o azul, o autismo e tudo, mas é o ano inteiro, né? O ano inteiro que a gente trabalha com essas questões aí. Também aqui colocar a questão do que geralmente as pessoas colocam que quem quer se suicidar não tem vontade de viver, né? E o suicídio tem essa ambiguidade, né? Na verdade, você vê pessoas com muita vontade de viver e ela tenta o suicídio e as pessoas ficam chocadas, né? Mas exatamente por isso até assim.
É Exatamente. você ter muita vontade de viver, mas essa vida está muito inviabilizada. Você está vendo que é como se você não tivesse para onde usar essa energia, essa vontade de viver. Você tivesse preso e condenado. E dá sempre essa ideia de que parece que alguma coisa você está condenado para sempre. E não é. Acho que uma das coisas que a gente pode dizer, assim, até pensando nas experiências, né? A minha, a sua, é que lembrar, se alguém estiver assistindo, que tiver com ideação suicida, se pensar que então está condenado, que vai estar assim para sempre, assim, a gente pode dizer que não. A gente pode dizer que, na verdade, tem muita gente que já passou por isso em algum momento e que hoje em dia leva um outro tipo de vida, que não, isso não vem mais, ou que se isso passa, isso é algo que não é importante na vida da pessoa, que ela não tem realmente nenhuma intenção de concretizar esse suicídio, porque a vida dela está diferente. Então, Ela não acho que é está importante condenada. marcar isso. Não tem essa Das pessoas condenação. entenderem que vale a pena elas procurarem algum tipo de ajuda também, porque também se fala que se você é assim uma vez, então você é assim para sempre, e você vai ficar com esse sofrimento para sempre. Pois é, porque às vezes há uma condenação antecipada, né, daquela pessoa, né? Uhum. Isso de uma maneira Sim. geral com transtornos mentais, né? O que a gente busca é a qualidade de vida para todos, né? Que a pessoa viva com qualidade. Então, muitas vezes a sociedade condena já o indivíduo por um momento que ele passa, né? E não é assim. Se a gente imaginar então a nossa vida aí que agora está com uma expectativa de vida maior e tal, por conta da medicina avançada, a gente tem uma vida longa que pode ser vivida em vários momentos, né? E a gente vai ter momentos difíceis e vamos enfrentar e vamos conseguir vencê-los. Eu queria falar aqui, que tem no folder aqui, umas frases de alerta, lembrando que isso não é uma coisa concreta, assim, uma coisa que se a pessoa falou isso também, a pessoa já está ali riscada como uma pessoa suicida, né? Mas que as pessoas fiquem atentas com frases constantes de eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, eu sou um peso para os outros são mais felizes do que eu, né? Essas frases, elas podem ser ditas, né? Aleatoriamente, as pessoas falam, se expressam e tudo, mas observar quando há uma constância disso, a entonação disso, né? É o que a gente estava falando, um olhar aprimorado para a pessoa. Também não é olhar mais ou menos, né? É um cuidado aprimorado para as pessoas que estão ao seu redor. Acho que sempre vale a pena, se alguém fala, a gente parar, assim, não condenar a pessoa, mas poder conversar. Por que você está falando isso? De repente a pessoa só fala, não, tô cansado, tô brincando. E às vezes não tá brincando. Às vezes ela vai aproveitar e falar algo sobre isso também. Porque em alguns momentos as pessoas preferem se recolher mais, mas elas se recolhem muito também porque elas tentaram conversar com muita gente e não foram acolhidas. Então, às vezes a gente dá um pouquinho de ouvido já ajuda também a gente entender melhor o que está acontecendo com aquela pessoa, até para a gente ver que tipo de auxílio a gente pode ajudar a pessoa. Ou a gente pode ajudar a pessoa a procurar. Exatamente. E aí eu queria também colocar aqui algumas coisas do que não é legal a gente fazer, né? Que a gente tem que observar essas coisas, né? A gente já falou muito aqui do julgamento, né? Não julgar de cara a pessoa, né? Cada um tem uma maneira de enfrentar a vida, né? Tanto as questões felizes, o que me dá prazer, talvez não te dê, e vice-versa. E também as tristezas, né? Eu encaro a morte de um jeito, a morte de um familiar de um jeito, você de outro, enfim. Então, não julgar é fundamental em tudo, né? Ignorar a situação também, como você colocou aí, não ignorar que está acontecendo alguma coisa com o seu semelhante, com a pessoa próxima a você, né? Porque, como você Ainda disse, tem muita gente que acredita, né, que se a gente não der papo, então a pessoa vai esquecer aquilo. Ela não esquece, ao contrário. Tá só sofrendo sozinha, aquilo aumentando. aquilo aumentando. E ficar chocado também, né? Ficar, nossa, mas fez isso, mas como que pôde fazer isso, né?
Eu acho que essa também é uma das piores, assim, né? Imagina o outro escutando isso, né? Sempre essa questão, agora até na pandemia se tem falado muito, né? Dessa questão da empatia. Vamos, vamos nos colocar no lugar do outro, né? É, o sentimento é uma coisa a qual a gente não domina. Então, a pessoa está sofrendo por ter esses sentimentos, por ter, né, por estar naquela condição, ela está sofrendo, né? Acho que a pandemia ajuda as pessoas a compreenderem o quanto todo mundo pode sofrer por alguma coisa que parece estranho você sofrer. Porque as pessoas não estão sofrendo só porque elas estão perdendo familiares, elas estão sofrendo por motivos que em outros momentos elas iriam julgar. Alguém está sofrendo porque está ficando dentro de casa, está sofrendo porque tem que trabalhar, está sofrendo por vários motivos que eram coisas que a gente ia passando batido e que agora estão aparecendo mais. Então, acho que esse momento serve para todo mundo entender aquela frase que de perto ninguém é normal. Todo mundo tem questões, todo mundo tem dificuldades e tal. E aí eu fico lembrando que na escrita chinesa tudo é por símbolo, né, por ideograma, e o de crise é o mesmo de oportunidade. Então, a ideia na língua deles é que a crise é o momento de você, que pode ser o momento de criar alguma coisa. E como a gente vive em sociedade ocidental é que crise nivela, crise bota que a pessoa, aquela pessoa da crise é que é o fracasso, é que é o mais fraco, e que muitas vezes essa pessoa não procura ajuda exatamente por isso, porque ela acha que ela é que é diferente. E não é, ela é só um ser humano como todos nós somos. Só que alguns de nós escondem ou lidam melhor, ou têm mais acesso a meios de lidar melhor. Mas quando a gente começa a conversar, a gente tem a possibilidade de compartilhar e aí todo mundo pode trocar a experiência e dizer em que as pessoas podem se ajudar ou não. Mesmo que os problemas das pessoas sejam diferentes. Alguém pode ter alguma dificuldade social, outra pode ter algum transtorno, e as pessoas têm problemas diferentes, mas a gente trocando, entendendo que é todo mundo ser humano, fica tudo muito mais fácil. Exatamente. E uma coisa muito importante, e isso também eu ressalto aqui para os nossos usuários, os nossos adolescentes e principalmente para os responsáveis, né? Que o Dr. Stefan também sempre coloca nas evoluções que ele atende, e a gente também sempre orienta os pais nas nossas conversas com os pais, é que naquele momento, né, se houve uma tentativa de suicídio, aquele adolescente saiu de uma internação, ele está num momento muito fragilizado. Então, não podemos deixá-lo sozinho. Né? É preciso que haja mesmo aquela vigilância no sentido de uma vigilância amorosa, de ficar, né, toma para si uma atenção em relação à medicação, toma para si um cuidado se está muito tempo no quarto, né, se está muito tempo isolado, enfim, se a pessoa necessita de mas um telefonema, uma mensagem está sempre, né, não deixar a pessoa sozinha, porque o suicídio realmente ele é aquele momento X, né? A pessoa chega aquele momento X, e aquele momento X pode ser fatal, né? Principalmente na idade toda. Até assim, quando eu falei oportunidade, parece que eu estou falando que é uma coisa muito boa, alguma coisa que é muito grave. E a ideia não foi essa. A ideia foi pensar no quanto, a partir de uma crise, a gente pode olhar para o que ocasionou aquela crise e aí poder resolver isso e poder chegar a alguma coisa diferente. E aí, dentro do que você está falando, acho que é importante a gente falar também dessa atenção amorosa. Eu achei legal você falar da parte do amoroso, porque a gente, quando a gente está criando filhos, tem muito a ideia de que a gente precisa fazer um uso excessivo da autoridade, nesse modo mais agressivo, e que a gente precisa fazer um uso excessivo da ideia de vergonha. Então, a gente precisa usar a voz de um modo agressivo e fazer com que a pessoa se envergonhe. É comum a frase do "você devia se envergonhar", que é uma frase que não ajuda. Você devia se envergonhar, às vezes a pessoa se envergonha. E aí, se envergonhar é você achar que você não merece o convívio com as outras pessoas, você não vai conseguir as coisas que as outras pessoas conseguem. Então, é um pouco fazer a pessoa piorar.
Se alguém, por exemplo, está tentando suicídio, a gente vai lá brigar com a pessoa pelo que ela está fazendo, isso não vai funcionar. Ela precisa, nesse momento, ser acolhida e compreendida. Então, achei bem legal essa ideia de trazer essa parte do amoroso, porque muita gente sabe que precisa estar nessa vigilância constante, naquele momento, mas não sabe muito que precisa fazer isso de uma forma amorosa, de fazer com que aquela pessoa veja como pode ser bom ficar vivo e conviver com as pessoas. Se sentir amado, né? Se sentir querido, se sentir cuidado, né? E não se sentir que está sendo vigiado, que está sendo controlado, né? O controle é o inverso do amor, né? Não é controle, é amor, eu tô cuidando de você, eu tô batendo aqui na porta porque eu tô tomando cuidado por você, eu tô querendo saber como você está. E não porque não pode isso, porque não pode aquilo, porque... Né? Também é difícil, porque também uma coisa importante que me ocorreu agora, que a gente também precisa saber que isso afeta a família toda. Né? Não é só aquele indivíduo que está sofrendo, é assim como o alcoolismo também, né? Que também é um fator de risco para o suicídio, ele afeta a família toda, a família também fica, né? Fragilizada, né? Os pais, os responsáveis ficam nervosos, porque a pessoa se sente fracassada, às vezes, numa criação, ou não consegue ajudar, enfim. Então, também que os responsáveis também se permitam ser cuidados, ser ajudados. Né? Muitas vezes a gente encaminha os responsáveis, né, a uma psicologia e ele diz, mas quem está precisando é ele, quem tá fazendo besteira é ele. Né? Mas se você não estiver fortalecido, se você não estiver tranquilo com a situação e sereno para poder ajudá-lo, tudo vai ficar muito mais difícil. Às vezes vem muito uma ideia assim de que, não, só ele que precisa, eu não, eu sou normal, né? E às vezes vem uma ideia do, não, mas eu já tenho informação. Mas aí a pessoa tem uma informação o quê? Uma informação genérica. Ela não tem aquilo que ela precisa, que é o fortalecimento. Que aí esse fortalecimento ela consegue se ela for procurar. Tem espaços que têm atendimento para a família, tem espaços que não têm atendimento para a família, mas que tem uma abertura para algum tipo de acolhimento, para apoiar nesse sentido, nem que seja de fazer com que a pessoa procure algum outro tipo de acolhimento. Então, acho que é sempre importante a gente reforçar o quanto é importante que a gente não diga que tal pessoa é que tem o problema, mas conseguir compreender como é que está todo mundo, conseguir ver do que cada um precisa mesmo. Exatamente. E isso, inclusive, nos colocando na roda aí, né? Porque nós, profissionais de saúde mental, eu não sei se você sente isso, mas eu sinto, muitas vezes as pessoas acham que a gente está com tudo resolvido. Somos pessoas absolutamente resolvidas. Né? Quando eu falo que eu vou para psicoterapia, que eu vou fazer a minha análise, todo mundo, mas você... Entendeu? Então, assim, nós somos seres humanos, todas as pessoas, essas questões elas não estão exclusivamente relacionadas à profissão, não estão relacionadas à condição, como você colocou, a gente sabe que tem os riscos, tem as dificuldades para as pessoas mais carentes e tudo, mas o ser humano, os sentimentos, eles são de todos, né? Então, a gente está colocando aqui o que a gente lê, o que a gente se orienta profissionalmente, né, estuda, acompanha os estudos pelo mundo todo, mas somos pessoas também temos as nossas fragilidades, né? E precisamos Você também... me fez lembrar que um grupo que tem algumas pesquisas que são específicas sobre suicídio entre profissionais de enfermagem e medicina. É muita dor, né? E agora... Tá lidando com a dor do outro, com o falecimento, tudo também mexe com as pessoas, né? A Helenita está colocando aqui que, exatamente, que a falta de se sentir amado acontece muito isso. A Helenita é nossa assistente social lá, que trabalha muito isso com os pais, né? Ela que faz o grupo de família, né? E ela trabalha muito com os pais, os adolescentes, né? Nesse bate-papo sobre o que é ser pai, o que é ser responsável, né? Não é só aquela imposição, né? É o amor, o cuidado, né? Bem legal. Assim. A confiança, né?
ela está colocando aqui expressar o amor, né? É muito importante a gente também expressar, né? Não só falar. Às vezes um bolo, né? Eu não tenho paciência para conversar. Mas sabe que aquela pessoa, né? Sabe que aquele filho, que aquela filha gosta de um bolo X que você fazia antigamente e agora você não faz mais, né? Por que não ir lá fazer aquele bolo naquele momento que a pessoa está, né, fragilizada? É uma maneira de se chegar, é uma maneira de, sem precisar exatamente, eu sempre digo que a gente fica muito preso à linguagem, à fala, né? Muito preso à fala e esquece das outras maneiras de se comunicar, né? Através dos gestos, através do comportamento, de atitudes. Então, aí o amor se completa. Às vezes, só de você sentar do lado de uma criança, ficar assistindo uma coisa que não te interessa porque você é um adulto, mas você está ali junto, você está criando alguma coisa, tá? Para ela, você está ali junto, é um vínculo que está sendo reforçado. Exatamente. E muito se fala dessa atenção à criança, né? Vamos lá, preciso brincar com a criança, precisa. Sim, mas quando vai chegar a adolescência, os adolescentes vão sendo esquecidos, né? Os adultos ficam naquela questão de como eles já têm autonomia física e mental, então fica assim, não tem mais essa atenção, né? De como você falou, de sentar, de ver um filme junto, de saber qual é a banda que está na moda, qual é o lance da moda no momento para eles, por mais estranho que seja para quem tem a minha idade, mas que naquele momento ali é o que eles estão curtindo, né? A música que está curtindo, a roupa que está curtindo, estranha. Cadê coisa mais estranha para mim, na minha geração, do que ombreira? E aí, para eles, hoje, o momento de hoje é outra coisa, né? Então, isso também é muito legal, ficar atento a essas coisas. Até porque eu tenho, junto com se sentir amado, essa ideia do se sentir aceito, se sentir validado. Então, quando você simplesmente é o esquisito e de repente você briga com o seu grupo de amigos, acabou. Quando você tem essa aceitação em casa, mesmo que você brigue com todo mundo, porque essas brigas acontecem, briguinha de... Não briga muito agressiva que eu tô falando, mas de repente tem um grupinho que para de falar com uma pessoa. Acho que isso é um fator protetivo também, a pessoa saber que ela tem a família dela, que a família dela aceita que tudo bem, que se ela... Porque aí ela não está dependente só daquelas pessoas e que se aquelas pessoas não estiverem mais ali, ela não tem mais ninguém, não tem mais espaço no mundo. Exatamente, exatamente. E até vale a pena a gente aproveitar só para lembrar que o bullying também é uma coisa que a gente tem que observar quando a gente fala de suicídio. Muito risco, né? Tem muito uma ideia de, não, às vezes fazer piada é normal, essa pessoa que é sensível demais, ou então, é frescura, tá chamando atenção, daqui a pouco já esqueceu. E não é bem assim. Se tá todo mundo organizado para ficar fazendo sempre algum comentário falando mal daquela pessoa, e ninguém tem um momento de conversar, é muito difícil. Né? Tanto no trabalho, alguns adolescentes trabalham, né? E na escola também. Às vezes é na escola e no bairro. Aí não tem ninguém daquela idade que dê essa atenção, que essa pessoa construa esse vínculo. Porque a atenção que os outros jovens têm é só de depreciar, de falar mal, de botar apelido. E aí fica muito difícil essa pessoa também achar que vale a pena ela continuar viva. Mas aí é outra coisa que a gente aproveita para reforçar. Se alguém está passando por isso, vale sim, isso daí vai passar na sua vida. Isso é uma mensagem que a gente tem que deixar para os adolescentes, para as crianças, que elas têm que comunicar esse sofrimento, né? E se não bateu legal no coração, não é para guardar, né? Entender que nenhuma delas merece. Às vezes tem umas, desculpa que eu acabei te cortando por causa da coisas da internet, né? Que quando vem o seu som, já comecei a falar essas coisas. Peço desculpa. Mas é que, às vezes, a criança não quer, ou o adolescente não quer nem falar nada porque ele acredita que ele merece. Tem um adolescente que é gordo, ele acha que eu mereço que me tratem assim, que eu sou um gordo mesmo. Ou outras questões, às vezes questão racial, ou às vezes qualquer outra coisa, às vezes usar aparelhos, usar óculos, um monte de coisa. E a gente reforçar que ninguém merece ser maltratado por causa de alguma característica.
E que, como você colocou, nada é para sempre, as coisas mudam, né? Tem sempre aquela história do Cauã Raymond que fala que ele era a maior piada na escola porque ele tinha bocão, né? Hoje o cara é a sensação. Exato, é sensação por causa do bocão. Né? Por causa do bocão que ele era ridicularizado na escola, né? E que, assim, não é que as pessoas tenham que ficar amargas e não serem mais divertidas, porque às vezes colocam nesse plano, né? Mas é que fazer brincadeira junto, e junto, é muito diferente de rir do outro, né? De ridicularizar o outro. Né? Então você percebe claramente uma coisa que, por mais que a gente fale, mas naquele momento a gente sente. Se você está numa brincadeira ali e destoar, né, para cima de alguém, você observar, não, eu exagerei, porque só há, né, também a pessoa só sofre o bullying porque tem alguém que fez, né? E é preciso também a gente falar para os agressores, para ter essa atenção, que magoa, que fere, que não é legal, né? A gente às vezes foca muito na pessoa reagir, na pessoa falar que sofreu bullying e tal, mas também aqueles que fazem também não está sendo legal para ele. Aquilo não vai trazer nada de bom para ele na vida, né? Então, se a gente está brincando entre nós, e fez uma brincadeira e houve algum olhar, alguma mudança na expressão, é porque a pessoa não se sentiu bem. Então, né, ficar atento a essas coisas. Não é ser chato, não é ser certinho, coisa que não vai mais brincar, que não vai mais fazer uma brincadeira. É perceber o outro, né? É trabalhar sempre esse olhar amoroso, né? Digo novamente, para o outro indivíduo. Uma brincadeira é legal, todo mundo se diverte junto. Exatamente. Então é isso aí, Virgínia. A gente vai encerrando por aqui. É um papo muito gostoso, passa muito rápido, né? Quando o papo assim Com certeza. É gostoso, assim, é leve. E eu queria que você fizesse algumas colocações finais e já te agradecer e já te convidar para outros encontros, quando possível a gente marca, porque também, assim, essa pandemia trouxe isso para a gente, né? Essa realidade, tudo né, tem um lado bom na vida e essa realidade também de poder levar as pessoas a tecnologia no seu, levar as pessoas essas informações, esse contato. Imagina se não tivéssemos isso. Então, eu queria te agradecer imensamente em nome de toda a equipe do Cafezinho, agradecer a Ana também que fez contato contigo, a Letícia aqui, que é a nossa psicóloga também está falando aqui, que foi muito legal, com certeza, e já deixa as portas abertas, tá? Depois, quando a gente estiver no presencial, no dia que você quiser ir lá, fazer uma visita às oficinas, escutar uma bandeira das crianças, tá? Você também está de portas abertas. Nas festas, que esse ano a gente só teve a do carnaval, depois não tivemos mais ver, mas a gente sempre faz festas, comemorações, a gente sempre gosta de receber outros profissionais, a comunidade, os familiares, tá ok? Já agradeço o convite aceitando, tanto o de visitar presencialmente quanto de conversar em outros momentos. Acho que foi bem legal mesmo, assim, né? Não só porque tinha uma coisa... A gente estava pensando afinado, assim, acho que fluiu legal por isso também, mas pelo modo de ser da live, que acaba... A gente talvez saia mais fortalecido nesse lado de vínculo, de rede, da gente conseguir trocar com outras pessoas. E acho que uma coisa que podia, assim, para finalizar, é reforçar para as pessoas que, às vezes, uma pessoa, por exemplo, se mudou para algum lugar e não sabe muito bem que serviço ela tem ali e tal. Então, que se alguém achar que precisa, que procure tanto o seu Instagram ou o meu, que a gente pode auxiliar nisso, assim. Nem que seja dizer em que site a pessoa encontra o telefone que ela precisa, alguma coisa. Mas que ninguém desista de procurar ajuda. Exato. Ou de procurar ajuda para ajudar alguém. Exatamente. O importante é estar firme e forte junto nessa batalha aí que é a vida inteira, né? Em todos os momentos. Ó, mil beijos, muito obrigada. Prazer em Obrigada, foi um prazer de verdade. Tchau. Tchau. Então, gente, foi isso, né? A gente dando início aqui ao nosso
Setembro Amarelo, vamos ter mais bate-papos, a gente está confirmando aí alguns bate-papos, né? Sempre tem muita gente a contribuir, com muito bate-papo legal, com muita informação. Como a Virgínia falou, a gente está aqui no Instagram, né? O CAPSIJ, né? Centro de Atenção Psicossocial Infantil, Infanto-Juvenil de Angra dos Reis, no Facebook também, no YouTube. Eu vou colocar essa live lá no YouTube mais tarde ou amanhã cedo, tá? Para que quem não pôde acompanhar tudo e queira dar mais uma olhada, fica lá o nosso canal também, que também tem uns videozinhos divertidos para criança, para adolescente, receitas, brincadeiras e tudo mais para a gente levar a vida nesse momento aí de pandemia e depois também, né? Então, também queria informar que é muito importante o CVV, que é um trabalho bem específico, né? Você pode ligar para 188, né, que é um trabalho de apoio emocional e prevenção ao suicídio, são voluntários, mas que são treinados, né, para essa escuta. Né? Então, pode também ligar para 188 no momento de emergência, assim, que queira, né, falar, conversar, né? Sempre buscar a ESF, né, o posto de saúde perto de casa, e vamos aí. Semana que vem tem mais. Beijo.